Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Aprendizes, aqui pela Rede Chimarrão. E como a gente sempre fala, começamos primeiramente agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso, ao bom Mestre Jesus e toda a espiritualidade amiga que se propõe a estar aqui conosco nas noites de terça-feira. Aos nossos web ouvintes de coração, agradecemos sempre a participação de todos. E hoje, para essa noite, nós temos novamente um assunto, como a gente fala, que é muito interessante para falarmos, trabalharmos entre nós, entre os nossos web ouvintes, que se chama Lei do Trabalho. Necessidades deste trabalho e principalmente, não é, do repouso. Então é uma questão muito interessante para abordarmos na noite de hoje, não é? E eu vou dar a palavra para o Mauro para a gente começar, não é, Mauro? Boa noite. Como é que nós podemos começar a falar sobre essa questão Lei do Trabalho? Lei do Trabalho. Boa noite a todos, então, a nossa mesa querida, os nossos web ouvintes todos aí, sempre muito carinhosos com a gente. Então, a Lei do Trabalho, ela é muito ampla e eu tenho aqui um papelzinho que eu vou anotar tudo aquilo que vocês vão trazendo, que é para a gente ir ampliando. Mas eu começo, a gente pode começar a Lei do Trabalho, limite do trabalho e do repouso, que é algo que a gente vai abordar um pouquinho. Mas tem uma frase de Jesus que nos leva a uma reflexão profunda sobre o trabalho, que é a seguinte: nem só de pão vive o homem. Muito bem colocado. Ele colocou isso para nós. Mas aí a gente vai analisando essa frase dele e nós trabalhamos para ganhar o pão, ganhar o sustento, e a gente vai ver que o trabalho ele nos dá a possibilidade do desenvolvimento social e íntimo, a inteligência, enfim. Mas essa frase de Jesus, ela nos mostra uma coisa: o trabalho não se resume a ganhar o pão. O trabalho, quando tu te envolve no teu trabalho, quanta coisa tem ali. O trabalho no teu dia a dia e na tua existência consome quantas horas por dia, quantos dias da semana e o mês, e isso vai ganhando um volume muito grande. Veja a riqueza dos relacionamentos, por exemplo, que tu vai desenvolver. Desculpa te atrapalhar, mas eu vou fazer um cortezinho. Olha o cabeçalho ali em cima, Rosana. A Federação Espírita Brasileira está ao vivo nos assistindo. Muito bom. Muito obrigado. Sejam muito bem-vindos. Né? Então, por exemplo, todas as possibilidades que se abrem no trabalho. Por isso que Jesus dizia: nem só de pão vive o homem. Eu não estou indo lá para trabalhar só para ganhar dinheiro, comprar o pão e subsistir. Sim. Mas o desenvolvimento das virtudes, por exemplo, nos relacionamentos do dia a dia, porque tu passa uma parte muito grandiosa da tua vida no trabalho, com os teus colegas. Tu está construindo uma família no teu ambiente de trabalho. E aí aqui no programa Aprendizes a gente sempre trabalhou muito desde o início sobre as virtudes do Sermão da Montanha, que tu tenha a oportunidade no teu trabalho de desenvolver humildade, resignação, mansuetude, o senso de justiça, a misericórdia, a espontaneidade do espírito, tem depois a não violência, que é a virtude do pacificador, e a perseverança daquele, por exemplo, bem-aventurado aquele que é perseguido em meu nome, que é a perseverança. O ambiente do trabalho é riquíssimo para o crescimento do ser humano. Claro que agora nós vamos expandir essa questão, por exemplo, para o equilíbrio. Você tem que colocar equilíbrio no trabalho, porque tu tem um corpo físico que precisa de cuidados. Eu acho que é bem interessante porque, como tu bem falaste, assim, nós demos um pulo agora na nossa audiência, falar para 52. A gente agradece, né, os nossos web ouvintes, né, e carinho, muito obrigado. Né, e a gente se emociona com isso, porque esse programa é um trabalho onde a gente se comprometeu, se dedicou, não é, a estar aqui, né, um trabalho voluntário que a gente faz, assim, né, enfim, né.
Mas como tu bem colocaste, Mauro, existe essa questão do equilíbrio. Por mais que tenha uma outra frase que Jesus falou, que o trabalho dignifica o homem. Dignifica o homem. Né? Então ele é muito necessário. Nos bastidores a gente estava conversando com o Roselino, ele deu um exemplo muito interessante, né? Que depois ele vai citar. E o trabalho ele é tão necessário que ele chega a se dizer o seguinte, que ele dignifica o homem. Porém, em determinado momento nós temos que saber que também nós não somos só trabalho, né? Nós temos que entender que tem que existir o equilíbrio. A gente brincou, né, também nos bastidores, que olha, Deus trabalhou, né, e descansou no 7º dia. Lorota, ele continua sempre trabalhando, né? Mas olha que essa questão, né? Deus descansou, né? Então, é isso que nós temos que entender e às vezes, né, a gente acaba, por várias questões, não encarando, né? Eu só queria pegar o link dentro do que o nosso amigo Mauro falou, que existe um estudo científico, né, realizado por uma psicóloga austríaca. E esse estudo ele explica um pouco melhor a relação então do homem com o trabalho. Perfeito. E esse estudo ele foi conduzido em um lugar chamado Marienthal, que é uma vila austríaca fortemente afetada pelo desemprego, porque fechou uma fábrica têxtil e boa parte da vila ficou sem emprego, né? Então ela acaba fazendo um estudo aí com os colegas dela e eles analisam como esse desemprego afetou a vida dos moradores. Então ela examina vários aspectos, incluindo a saúde mental, relações sociais e atitudes em relação ao trabalho. Então eles acabaram verificando ali algumas coisas, né? O nome dela é Mari Jalda, essa psicóloga austríaca, né? Então ela argumentou que o trabalho ele é essencial para o bem-estar psicológico, não apenas por causa do salário, mas porque daí ela cita então, né, algumas coisas tipo assim, ó, o trabalho ele acaba estruturando o tempo. Então o trabalho ele organiza o dia e ele dá uma rotina. Perfeito. O que é crucial para a nossa saúde mental. Então a gente pode expandir isso aqui para o trabalho, a gente está falando do trabalho, né? Mas aquela rotina de fazer exercício, de fazer boas ações, de estudar, de trabalhar, é criar uma rotina, né? Uma estrutura. Ele também proporciona atividade regular, então ele mantém a pessoa ativa e engajada em tarefas, e isso também é fundamental para a saúde psicológica. Ele fornece também um estatuto de identidade. O trabalho, então, ele contribui significativamente para a autoidentidade e o reconhecimento social. E que nem o Mauro falou antes também, ele facilita o contato social. O ambiente de trabalho ele é uma importante fonte de interação social e apoio. Então, muitas vezes, a gente acaba passando mais tempo, às vezes, com um colega de trabalho do que com a própria família, né? Então, é um aprendizado de como a gente está lidando ali com os nossos colegas, como é que a gente está atuando, como é que está sendo socialmente no trabalho. É uma experiência e um aprendizado de vida, né? Perfeito. Aquela colocação que tu fizesse ali, eu gostei, porque a pessoa que trabalha, que se ocupa, já diz, corpo ocupado, mente sadia. Então, se você olhar a sociedade, aquelas pessoas que não trabalham, não, o cara já se aposentou, já trabalhou, coisa, Sim, enfim, né, mas a gente chama de vagabundagem. Vulgarmente se chama assim. Tem algumas coisas. Não acontece ou a grande maioria dos delitos é por ali? Porque a pessoa não está ocupada. Quando você está no trabalho, você tem que se concentrar naquilo que você está fazendo. Você não está no ócio, no caso. Você não está no ócio. Então você não tem tempo para pensar aquilo que não serve, que não presta. Você está ocupado. Isso não considerando ainda o aprendizado que a pessoa tem no trabalho. Lembra que o teu passado, quando você entrou na primeira empresa, como é que você era? E quando você saiu? Além da conquista de amigos, de grupos que a gente faz, conhecimento de pessoas que a gente se integra com as pessoas, você aprende uma série de coisas que te mostram um horizonte que você nem imaginava que existia. Não, o trabalho ele traz a dignidade para o homem. Veja que a gente estava comentando que
a nossa inteligência vai se aprimorando com o trabalho. E todo trabalho, ele é digno. Por exemplo, o trabalho do pedreiro, o trabalho do carpinteiro, do engenheiro, do doutor, do médico, do contador. Todos têm a sua validade e todos são úteis. E todos eles, não tem um que seja mais valioso que o outro, porque cada pessoa tem o seu talento para desenvolver, e o trabalho é uma oportunidade para o talento. Por exemplo, nós que vamos nos aprofundando nas questões do espírito, a gente sabe que a vida do ser humano está no espírito. E o que é o corpo, senão um instrumento de trabalho? É uma máquina que tenha o seu fluido vital, é uma máquina viva, mas é o instrumento de trabalho do espírito, para que o espírito se utilize desse instrumento, e o trabalho, e veja que o trabalho não se limita, por exemplo, e até a gente falou, como tu colocou antes, o próprio programa Aprendizes é um trabalho. É um trabalho. Então existe o trabalho braçal, que tem toda a sua validade, tem o trabalho intelectual, e todos juntos são assim os ingredientes do bolo que vão se completando. Mas aí fica mais uma questão que a gente precisa das pessoas. Precisa. Você não consegue saber tudo, todos os tipos de trabalho, e também não consegue fazer. Por exemplo, você não vai lá plantar trigo. Sim. Mas Alguém fez isso. Alguém plantou, alguém trouxe para cá, alguém fez a farinha, alguém processou, e alguém fez o pão, e a gente foi lá e comprou o pão. Exatamente. E, quer dizer, é uma cadeia. Todos os trabalhos... Olha como é importante isso que tu falou, Roselino, né, que os irmãos comentaram. Olha como é importante cada trabalho no planeta. A gente não enxerga, não dá o devido valor, mas olha como cada um, na sua profissão, no seu meio, com o seu trabalho, colabora com todos. Olha que interessante. Tu já imaginou se tu não tivesse óculos? Olha só. Quem é que fez o óculos? Quem fez o óculos, entende? Quem está operando os equipamentos aqui do programa hoje? Quem está lá, né? Quem está fazendo? O médico, o enfermeiro, né? O pedreiro, o coletor, né? Quem é que tirou o pinos para fazer o papel aqui? Então, olha, tudo isso que a gente começar a entender o que é o trabalho na vida, né? Como ele nos é colocado e nos apresentar como evolução, como tu colocou, e o que nós temos que entender, respeitar, compreender e respeitar, né? E, por exemplo, uma coisa que é muito importante, no final do teu dia de trabalho, tu ter a alegria vamos dizer assim, do teu dever cumprido. Exato. Então, isso é a dignidade do ser humano. Tu trabalhou e tal, tu cumpriu com a tua escala de trabalho, tu fez aquilo que era determinado que fosse feito, tu vai para casa, tu vai te encontrar com a tua família, mas vamos supor assim, como antes foi colocado ali pelo Alexandre. A questão da saúde. Retira o trabalho Retira do chefe da família. Como é que fica? Se ele não tem aquele dia onde ele se dedicou ao trabalho e ele leva para casa a alegria de ser útil, a alegria de ser produtivo, a alegria de levar o sustento para a família. Então, é uma construção social assim muito rica. Mas uma observação que eu estava pensando no momento que o Mauro está falando, o trabalho é uma lei da natureza e isso constitui uma necessidade. Mas a civilização, a cada passo, nos obriga a trabalhar mais. Sim. Por quê? Porque nós criamos necessidades que no passado nós não tínhamos. Exatamente. Nós criamos gozos que nós não tínhamos. E a gente precisa compensar isso. E você precisa fazer. Porque é compensar isso. E a gente vai atropelando algumas coisas. Exatamente. Né? Então, é esse o equilíbrio que talvez, no momento que a gente vive hoje, que a gente ainda não consegue entender. Eu preciso de tudo isso? Bom, se eu preciso e me sujeito a isso, eu tenho que trabalhar mais. Vou ficar mais afastado da família. Não vou descansar, que é onde a gente vai querer chegar, né? Que é o repouso. Então, até onde o ser humano entende que eu preciso... Aí é interessante porque tem uma reflexão lá, que é uma história do Steve Jobs, né?
que quando ele estava mais pro final da vida, ele olhou uma pessoa muito simples, assim, varrendo um chão e fazendo uma coisa bem simples e humilde, né? E daí, daqui a pouco, ele pensou assim, eu queria ser essa pessoa aí, né? Entendeu? Por mais que era uma tarefa simples, era uma pessoa que talvez não tinha as preocupações que ele tinha e estava bem de saúde, que não era o caso dele, né? E a gente tem um outro vídeo aí do Enéas que ele fala assim, que ele vem dizendo qual que é a diferença de um astrofísico e de uma pessoa que varre o chão. É um ser humano igual, a única diferença é a informação, ele fala, né? Exatamente. Então, às vezes, a gente acaba julgando algumas pessoas e não se dá conta disso, né? E tudo é uma ocupação útil. O trabalho ele tem esse caráter de ser uma construção útil. Claro que sempre olhando para o lado positivo. Tu construir, ocupar o teu tempo com aquilo que vai construir o progresso. E pegando esse gancho, nós construímos necessidades para o ser humano. E essas necessidades que a gente vai construindo é o que vai também alavancando o progresso. Por exemplo, outro dia eu vi um recortezinho de um filme que era lá na virada do século e recém os automóveis estavam começando, enfim. As cidadezinhas ainda, tipo aquelas cidades do Velho Oeste e tal. E um cara estava vendendo lá as primeiras máquinas de lavar roupa. Então era um pouco rústica e tal, mas ela já tinha energia elétrica. E o pessoal parava, assim, parava ali, ficava olhando e explicando, mas para que serve isso? Não, isso aqui serve para lavar roupa. Aí o pessoal dizia, não, mas a gente viveu tão bem até hoje sem isso, por que nós precisamos? Aí ele diz assim, vocês estão vendendo a eletricidade e agora já vendem a máquina também. Claro que nós vamos criando as necessidades. Se nós pensarmos na tecnologia que veio sendo agregada a tudo. Por exemplo, no início do automóvel, o automóvel veio para substituir as carroças, as charretes, as diligências também. E os automóveis no início eram bastante rústicos. E eles foram se aprimorando. No Brasil demorou um pouquinho mais, né? Para se aprimorar com tecnologia. Mas antigamente o carro era mais para te transportar daqui para lá e tal. Mas aí foi agregando valores, tecnologia, e o carro foi se tornando algo muito caro. Então, tu tem que trabalhar mais para conseguir ter mais coisas que o mundo vai proporcionando. Então, a gente tem muita tecnologia, e a própria tecnologia a gente vai ver que ela terminou nos roubando muito do tempo de estar com a família, porque nós temos que trabalhar mais. Então aí entra também uma reflexão sobre o limite do trabalho e do repouso. Vai haver menos repouso porque as nossas necessidades são maiores, em função do progresso, da tecnologia. Tu não vai querer um carro, por exemplo, que tenha um carro de 40 anos atrás. Que não tenha ar-condicionado e direção. Isso. Tu quer um carro que tenha valor agregado. Exato. Logo, tu vai ter que trabalhar despender mais. Despender um pouco mais da tua energia. Né? Mas tem uma coisa a observar, desculpa a interrupção. Não. Porque assim, às vezes as pessoas pensam, mas por que tu trabalha tanto? Tu já tem isso, tu já tem aquilo. Mas não é pelo dinheiro. Nem sempre é pelo dinheiro. Nem sempre é pelo dinheiro. É pelo prazer de trabalhar. É pela responsabilidade que eu tenho perante a sociedade, perante aquelas pessoas que estão lá na empresa. Sim. É pela responsabilidade que eu tenho com o meu cliente, que está aguardando que eu entregue isso, que eu entregue aquilo. Então, isso é um conjunto de coisas que nem sempre é o dinheiro o fator principal. E tu falou agora uma coisa muito interessante, Mauro. Eu conheço aqui em Caxias só uma empresa que faz isso. Tá? Não vou citar o nome dela, né? Mas enfim, e que vem muito em contra aquilo que o Ali falou da questão da saúde mental. Porque como o Mauro falou, sim, a gente vai ter que, né, é uma questão de evolução. Se eu quero um carro melhor, eu vou ter que despender mais trabalho. Entre outros confortos que no nosso dia a dia a gente vai vendo, né? Eu quero um bom celular, eu quero uma boa TV, eu quero algumas coisas nesse sentido. Mas tem uma empresa que me chamou muita atenção,
como o Roselino falou da questão do trabalho, e quando a pessoa está para se aposentar, ou seja, ela tem toda uma rotina dentro da empresa, ela trabalhou lá 30 anos nessa empresa, os 2 últimos anos que faltam, essa empresa começa a preparar o indivíduo, o cidadão, para não estar mais dentro da empresa. Porque ela sabe que ele vai ficar fora de toda uma rotina, uma questão que pode vir a abalar a sua saúde psicológica, física, mental. E eu conheço só essa empresa, e ela prepara, olha, tu vai estar fora daqui a 2 anos, vamos preparando, como vai ser, né? E essas pessoas saem, então, um pouco mais tranquilas. Porque, como tu falaste, às vezes tu cria uma rotina de trabalho, de amigos, de fazer isso ficar fora. E quando tu acaba te aposentando, às vezes, cria um vácuo. Um vácuo, não é? E que venha, talvez, né? Aqui foi que tu comentaste a falta da empresa, né? Mas por alguns motivos tu acaba não podendo mais ir trabalhar nessa empresa, seja pela aposentadoria, seja por saúde, não é? E é interessante ver isso, como as empresas não estão preparadas para isso. Para aposentadoria. Por exemplo, vamos que haja uma questão como nós estamos vivenciando hoje, né, no Rio Grande do Sul, que é uma tragédia, muitas empresas estão fechadas aqui nos vales. Como elas vão se portar com a questão emprego? E as pessoas que perderam o trabalho. Então, é tudo uma questão de ser avaliada. E nós não estamos preparados para isso neste momento. Porque nós estamos falando da questão da lei do trabalho e do repouso. Quando está tudo normal. Isso, é. Mas quando existe uma anormalidade? É uma situação extrema que necessita de medidas extremas. Exatamente. Então veja que o Ali antes falou ali sobre o trabalho e o tempo. E aí a gente pega também essa questão da tecnologia. Né? Por exemplo, quando meu pai começou a trabalhar, eles ali pro lado de São Francisco, Cazuza Ferreira, eles abriam ruas a picareta. Olha ali. Picão? O picão. As ruas, as estradas eram abertas e despendiam um monte de mão de obra. Muita mão de obra e muito tempo. E era algo que pesava demais para o trabalhador. E a gente observa hoje que hoje não tem máquinas que vão fazendo isso. Claro que se a gente for observar o dia a dia das pessoas, quando ela trabalha, mesmo em função da tecnologia, ela não tem mais tempo para curtir a vida e tal. Sim. A tecnologia. Porque aí entra num aspecto que a gente até vai expandir um pouquinho, que às vezes existe uma certa exploração do trabalho. Que também entra dentro do contexto do trabalho que precisa ser enxergado. Porque aqui no programa a gente traz várias situações, né? Por exemplo, de tecnologias, de técnicas que as pessoas às vezes não conhecem. E é sempre bom às vezes falar, olha, como tu bem colocou, ao mesmo tempo que nós temos assim no trabalho leis que protegem hoje o trabalhador na questão de segurança, que é muito importante, que vieram muito a calhar devido ao que acontecia no passado, ainda existem questões de exploração de trabalho, né? Que, por incrível que pareça, né? Então é bom ressaltar isso também, né? Que as pessoas que nos ouvem enxerguem, façam algo, né? Porque como o Ali colocou, a questão da saúde mental que essa psicóloga investigou é muito interessante, né? A gente vê o quanto afeta o trabalho e o não trabalho. Ela destaca que o trabalho ele não é apenas uma fonte de renda, mas ele é um componente vital para o bem-estar psicológico das pessoas. E esse estudo dela ele serve para diversas pessoas que trabalham com empresas, em cima de... É um balizador. Ele é muito utilizado ainda, esse estudo, para as relações dentro de empresas. Então, ela é bem conhecida por esse trabalho que ela fez. Porque é interessante, né, a gente, se eu tenho um emprego, tá tudo tranquilo, por mais que eu ganhe pouco, enfim, as questões, né, de remuneração ainda são, no Brasil ainda, né, a gente tem uma validação salarial não tão boa, né, enfim, mas não ter ele, nossa, imagina, tu perde o emprego. Mas segundo o Espiritismo, por que Deus criou o trabalho? Ele cita o seguinte: primeiro, conserva o corpo.
Certo. no exercício. Desenvolve o pensamento. Expia suas faltas. Também. Aperfeiçoa a sua inteligência. Prover seu alimento, sua segurança e o bem-estar seu e da sua família. Olha que interessante, né? Aí a gente pode pensar a importância do trabalho, por exemplo, dos terapeutas, e a gente já recebeu aqui no programa vários. muitos terapeutas, a importância do trabalho daquele voluntário que trabalha em várias searas espiritualistas também. Porque, falando dessa questão do repouso, do equilíbrio com relação ao trabalho, muitas pessoas, através do trabalho, elas vão produzir o estresse. Sim. Vai, em determinado momento, essa busca, muitas vezes a pessoa se perde no trabalho, ou a necessidade é muito grande, por exemplo, a pessoa tem que teve um filho. Às vezes tem uma situação assim, uma mãe solo, ou uma mãe solteira, e ela precisa trabalhar, ela precisa pagar a escolinha do filho, e ela vai ter muito pouco tempo para estar com o filho, que não é bom, e ela precisa, às vezes, de colocar emprego também, e trabalha nos finais de semana, e a vida vira uma loucura. Ela pode desenvolver fobias, depressões, desequilíbrio emocional, irritabilidade, agressividade. O estar com o seu filho vai ser um momento que deveria ser de mais alegria, de mais prazer, mas aí envolve todo um processo de busca pela sobrevivência. Olha a importância dos terapeutas. Exato, muito bem colocado. Poder chegar e usar um voluntário no campo da terapia. Mas isso, se ela não tiver o trabalho, ela cria mais problema ainda. Sim. Aí ela não tem como sustentar a família. Eu sei, mas às vezes existem situações extremas que vão gerar um estresse muito grande. E aí o trabalho desses Voluntários é muito interessante. voluntários... E a gente viu aqui, né, Mário, quantos trabalhos voluntários, a maioria dos terapeutas que estiveram aqui, eles fazem trabalhos voluntários e muito bem colocado, né? Várias pessoas, e eles sempre colocaram traumas de trabalho, né? Estresse pós-traumático de trabalho. Por quê? Porque é excessivamente desgastante, como tu bem colocou, às vezes, né? Pessoas sem o cônjuge para ajudar, Exato. com dependências, enfim. Então, olha, Doenças na família. Trazem várias situações. Porque olha que extremos que nós temos: a falta de emprego e o excesso de trabalho. Acabam causando doenças psíquicas, né? Incontroláveis. Eu me lembro de um caso uma vez que um colega meu, ele disse que no outro dia o chefe dele liga e diz o seguinte: pô, por que tu não me atendeu? E ele, nossa, ficou todo constrangido. Pá, não atendi o chefe, né? Aí ele foi olhar a hora que ele tinha ligado, 1h30 da manhã. Ele disse: puxa vida, 1h30 da manhã, chefe? Não vou te atender mesmo, tô dormindo. E aí ele pergunta: mas tu tava acordado e trabalhando 1h30? Sim, a gente tá cheio de serviço, cheio de trabalho. Entende? Então, olha os extremos, né? A gente até brincou, o Alice sabe quem é, né? Mas, enfim. Então, assim, ó, o extremo, né, de ter muito trabalho. Ou não ter nenhum. Ou não ter nenhum. E aí, levando para um extremo ainda maior, por exemplo, às vezes a gente ouve uma frase que diz assim: vamos supor, uma pessoa desencarnou, aí o outro vem e diz: não, mas agora ele descansou. Não descansa. Boa, essa é boa. Porque Como assim, descansou. morreu, descansou. Não tem descanso. Por exemplo, o próprio livro Nosso Lar e o filme também, é fantástico. ele mostra que lá do outro lado a gente deixa o corpo. Tem trabalho? Tem trabalho. Porque o trabalho é extremamente necessário para a nossa mente. Em todos os planos tem trabalho. Em todos os planos. Então não dá para a gente pensar que... E uma outra coisa que é muito importante, que a gente precisa lembrar, que repouso é necessário, mas não pode ser confundido com a preguiça. Ah, bem colocado. Não pode ser confundido. É a mesma coisa que aquelas pessoas que têm uma vida contemplativa. Sim. Não dá para ter uma vida contemplativa. Eu até hoje não entendi uma coisa: como é que se faz um ano sabático, né? Como é que é? Eu vou ficar um ano sem trabalhar, pensando e conversando. Eu até hoje não entendi. Mas existe, tem pessoas que tiram um ano sabático. Mas só um fim de semana que tu não consiga sair de casa. Já dura muito, né? Chateado. Mas, entende? Então, como tu bem colocaste, né? Nós temos que ter o equilíbrio, como tu bem colocou,
de não levar para o lado não vou mais trabalhar agora. Não, nós temos que ter equilíbrio. E tem uma coisa muito interessante quando a gente pensa, por exemplo, no repouso. E às vezes, vamos supor assim, o Paulão está dentro de uma empresa executando um trabalho já há 20 anos. E aquela função e aquele trabalho está causando já um estresse. No momento que tu consegue sair dali e tu acha uma outra atividade, aquilo também é um repouso. Exato, muito bem colocado. É um repouso porque tu está mudando de atividade. Mudar de atividade é um repouso também. Não quer dizer que o corpo vai ficar na ociosidade. Não. Às vezes, até no nosso final de semana, tu trabalhou toda a semana. Claro que depende muito do peso do trabalho. Porque eu tenho falei há poucos dias com um amigo que ele mudou de trabalho. Ele trabalhava numa empresa onde o trabalho era bastante leve e tal, mas era muito assíduo, muito dedicado. E ele mudou para uma outra empresa onde o trabalho é muito pesado. Então, quando ele chega no final do dia, ele vai para casa, 8h30 ele já está na cama. Porque o trabalho é extremamente pesado. Mas claro que às vezes tu tem uma semana toda de trabalho. No final de semana, tu vai jogar um futebolzinho, tu está usando o corpo, mas aquilo é extremamente relaxante. Exatamente. Um exercício físico, uma academia que tu vai fazer, um passeio no parque, algo que te exercite. Ou seja, o repouso não é ociosidade, não pode ser confundido. Às vezes, a mudança de atividade já é um grande repouso. Pode ser o repouso. E até a gente comentou uma vez aqui de um filme onde o rapaz ele trabalha e ele é dispensado, né? Eu não me lembro o nome do filme agora. E aí ele ficou muito triste, mas ao invés de brigar com Deus, né? Ele conversa, Deus, onde é que eu errei aqui, né? Não me lembro o nome do filme, não. Ele sabe, me ajuda aí e tal. E na sequência ele já arruma outro trabalho, melhor. Né? E aí depois, né, ele entende que aquilo foi um livramento, ou seja, aquele trabalho estava estressando ele, era muito pesado. E na grande maioria das vezes, quando isso acontece com nós, a primeira coisa que a gente faz é, Deus, de novo comigo? Por que isso comigo? O que eu fiz? Entende? A gente tem que imaginar o seguinte, quando fecha-se uma porta, abre-se outra ou mais. Temos que começar a compreender isso. O que Deus quer? Porque a visão de Deus é muito diferente da nossa. Nós temos uma visão limitada, né? Então, Deus fechou, aqui não deu certo esse emprego. Aquele outro parecia ruim, mas não. Mas é como é um repouso. Isso pode ser considerado. A gente reclama, às vezes, que não fica tanto junto com a família. Mas hoje, tu não está junto com a família, mas tu liga toda hora, tu recebe mensagem. Então, quer dizer, a gente tem comunicação. Mas aí, fisicamente, tu não está muito. Que em certas horas a nossa fé é testada. E a gente acha que tem fé, mas não tem. Até está na frente. Mas, na verdade, esse teste é exatamente para uma autoanálise. É um autoconhecimento. Aí eu pensei que a barrinha da fé estava lá em cima e ela está curtinha ainda. Eu preciso trabalhar um pouquinho mais essa barrinha da fé. Mas veja, eu sempre digo assim, como repouso, eu sempre indico para as pessoas tocarem um instrumento musical. Isso é muito importante. Não quer dizer que tu vai virar músico. Não, tu não precisa ser músico. Mas se tu aprender a tocar uma sanfona, um violão... Mas por quê? Porque é algo extremamente relaxante. E é um exercício mental muito importante. Porque quando você está tentando tocar uma música, um instrumento, não interessa qual é o instrumento que é. Você está concentrado na melodia, na música. Tu não está com o pensamento vagando à toa. Para a mente isso aí é muito importante. Então, olha que exercício que a gente tem, vários exercícios, uma meditação, né? Ouvir um bom filme, um livro edificante. Um livro maravilhoso. E veja, com relação ao trabalho, o universo todo trabalha. Perfeito. Se a gente pegar o movimento dos astros, aqui, o mundo, a vida, sempre está em movimento. O movimento é o trabalho. As formigas trabalham. Já pensou que seria do mundo sem o trabalho das abelhas? Verdade. A polinização. Olha que interessante. Então, toda a natureza criada por Deus, ela é colocada como base o trabalho. Esse movimento que produz a vida. O trabalho é um movimento que produz a vida. E aí nós temos uma correlação, se eu não me engano, foi a Amy que falou da questão das vibrações, né?
Então nós somos energia, obviamente, nós estamos aqui no universo correlacionado. E a nossa vibração, quando nós somos negativos, que a gente falou, né, a gente acaba atraindo o que a gente quer para nós. Então se a gente começar a entender que nós podemos nos correlacionar com o universo, com a nossa energia boa, nós afetamos os nossos colegas de trabalho, nós movimentamos uma sinergia e atraímos aquilo de bom que a gente quer que venha para nós, né? Ou seja, quem já não, né? Teve um colega de trabalho que a gente chega, ei, bom dia, ele só se é para ti. E assim o dia começa, né? Mas aí, o problema é que a gente acaba entrando na energia dele. Então você não vai ser bom. É aquele que diz assim, bom dia, não, ótimo dia. Aí é que tá, excelente. Um estrelinho. Ótimo. Tem uma coisa minha que ela diz, ótimo, bom não, excelente dia, um dia extraordinário. E lá fora um vento, uma chuva, nada. Então é isso que nós estamos aprendendo com essa transição planetária que a gente está vivendo, a, por exemplo, compreender assim, o trabalho dignifica o homem. É óbvio que dignifica. Porque no meu trabalho, eu passo mais horas num trabalho, que a gente falou, do que com a família. E aí, nesse trabalho, como é que eu vou ser? Eu vejo também uma diferença aí da minha época para de hoje, né? Que alguns jovens hoje, eles estão estimando assim algo grandioso, um emprego bom, né? Isso é legal. Só que eles têm a dificuldade de começar por baixo, de dar o primeiro passo. Verdade, não tem humildade. Então, às vezes, tu tá ali com 16, 18 anos, 20 anos, podia começar com um pequeno trabalho, como um aprendiz, como uma coisa simples, né? Sim. Mas essa coisa simples é o primeiro passo, é um degrau para subir patamares maiores, né? Claro. E às vezes eles ficam imaginando algo muito grande e daí passa-se 1 ano, 2, 3, 4, Eles não fazem nem o básico. Eles não fazem a base. Existem e daí etapas, as coisas não acontecem e perderam uma oportunidade. São etapas. Então, fica meu conselho para esse jovem aí. E qual é a virtude que vai administrando isso? É a humildade. Porque a humildade é aquela virtude que nos coloca assim, eu sei que nada sei, e eu preciso saber. Então, todo jovem que vai iniciar a sua vida, o estudo é importante, mas o trabalho é importante. Por exemplo, no tempo, há 2000 anos, aí, Paulo de Tarso, por exemplo, como é que era a sociedade na época? Antes do estudo, eles tinham que aprender algum trabalho manual. Um ofício manual. Ele foi aprender a tecelagem. Era manual aquele tempo? Era Hoje tudo já não é manual. mais, né? E, na verdade, como é importante, na própria escola, por exemplo, a criança vai ser matriculada, vai iniciar, ali já deveria ter, antigamente eu até acho que tinha, um trabalho, uma manufatura, um trabalho manual, para também fazer esse estímulo. Porque realmente, como o Alexandre colocou, o jovem vai entrar numa empresa, ele vai... isso aconteceu com nós. A gente começou trabalhando ainda guri, e o salário era igual ao do Raimundo. O salário era pequenininho. Mas tu entende que tu precisa crescer como um profissional para também ter um merecimento maior. Como Ali falou, talvez subir os degraus. As etapas precisam ser cumpridas. Porque senão, que nem Ali falou, a grande maioria dos jovens, é uma grande verdade, eles querem pular essa etapa. Isso. E não tem como fazer isso. Até pode ser que aconteça, mas é muito difícil, muito difícil. É que a gente enxerga, por exemplo, a grande mídia hoje, os jovens se baseando muito em celebridades, né? Como é que chama o pessoal do... O grande sonho hoje do jovem é ser um jogador de futebol, ser um youtuber, né? Youtuber, exatamente. Ser assim, por exemplo, um radialista, um locutor. Nós seremos, né? Mas às vezes as pessoas falam que, por exemplo, na nossa economia aqui, que os salários são pequenos. Se você olhar, quando a pessoa está do outro lado, quem trabalha na área que eu trabalho, eu vejo os dois lados. É muito pior ser empresário do que ser funcionário. A obrigação, a carga tributária que esse povo aguenta. Na época dos portugueses,
que dizia que era o quinto dos infernos. O que eu criou o termo quinto dos infernos? Era 20% sim, o de quinto, imposto. Era um quinto. Um quinto que tinha Então, criou-se o termo quinto dos infernos. Hoje é 40, ninguém fala nada. 40, sim. Eu acho que já passou dos 40 e tá rumo aos Como 50. é que tu vai né? pagar um salário grande se tu paga 40% de imposto? Então, olha que interessante a lei do trabalho. Quando a gente olhar isso e começar a entender que nós somos uma sociedade, mas nós dependemos muito dos empresários. Claro. Dependemos, né? É uma Como união. os empresários também Depende. dependem. Então é uma lei de equilíbrio. Mas uma vez alguém colocou assim, mas tem que entender que o fulano tem aquela empresa, ele é milionário, tem isso. Mas olha o tamanho da responsabilidade que ele tem, são não sei quantas mil famílias. Mas se ele quebra... Mas tu já pensou, Paulo, uma colocação, uma hipótese. Sim. O cidadão tem uma empresa de 30 funcionários lá no Vale dos Sinos e a água passou por cima da empresa dele. Certo. Como é que ele vai pagar esses funcionários se nem empresa existe mais? Agora, Ele perdeu funcionário, perdeu empresa, perdeu... Como é que esse cara vai recuperar? Exato. Já imaginou a cabeça dessa pessoa? Então, Tu perdeu o emprego, mas se tu for ali arrumar outro... Tudo certo. Tu tá tudo certo. Tudo certo. Agora, ele não. Então é uma questão que ainda vai surgir agora, porque foram fases. Agora é que vai começar os problemas. Foram fases que aconteceram aqui no Rio Grande do Sul. A tragédia iminente de mortes que foram ceifadas foi um primeiro momento. Depois a questão da recuperação das residências e tal. E como tu falou, agora vem chegando as empresas. E a folha que não foi paga? Os empregos, o trabalho, né? Então, isso aí tu vê que abre um campo um leque muito grande. Muito importante. É tudo porque, relacionado ao trabalho. veja bem, no início do Brasil, o trabalho era escravo. Olha só. Então foi abolida a escravidão e foi criado o trabalho, as empresas. E, na verdade, assim, tem uma parte do Evangelho que é muito interessante de ser estudada, que fala, por exemplo, sobre a legítima propriedade. Perfeito. E isso envolve o trabalho. Por exemplo, eu sou um empreendedor. Eu terei os meus funcionários, enfim. Agora, eu preciso ser justo para os meus funcionários também. Na verdade, hoje são os colaboradores da empresa. A minha contrapartida tem que ser justa. Eles precisam me dar também o retorno sério e honesto também. Ambos os lados precisam da honestidade. Porque quando, por exemplo, não existe esse equilíbrio, nós vamos gerar na nossa vida um karma. Um karma é uma energia negativa que se aloja no nosso perispírito e vai nos acompanhar onde quer que a gente for. Nós vamos sair do mundo material, a terceira dimensão, nós vamos para o mundo astral, na quarta dimensão, essa energia vai junto com a gente. A gente reprograma a nossa reencarnação, a energia vem junto. Então, a minha legítima propriedade diz o seguinte: o meu trabalho ele precisa ser sempre justo em todos os sentidos. Se algo que eu estou ganhando está prejudicando alguém de alguma maneira, ele não tem a legitimidade e vai gerar um certo karma, então, para a minha existência. Eu vou ter que fazer esse ajuste numa outra... Exato, né? E às vezes, por exemplo, na época da escravidão, existem algumas literaturas que falam que muitas vezes, nesse processo da encarnação e da reencarnação, o escravo e o patrão trocavam de lugar para que eles tivessem uma visão dos dois lados, para ter uma ampliação moral. Da questão da o justiça. que realmente é justo justiça. no trabalho. É a questão da justiça. Tu falaste agora uma coisa muito interessante, a questão da justiça, e eu me lembrei de Henry Ford. Eu gosto muito, né, dos dizeres, ele ficou famoso por várias frases e tal. Mas tem uma questão de Henry Ford que, quando o filho dele completou 16 anos, naquela época, com 16 anos já podia trabalhar, ele trouxe o filho para a empresa, que já era grande, né? E foi apresentando em todos os setores. Aqui é o setor X, aqui é o setor tal. E ele, né, o jovem, contemplando. Pô, sou filho do... Né? E ele foi. E aí ele deixou ele lá no setor de limpeza. Chamou fulano, ó, agora ele vai trabalhar contigo aqui. E o filho olhou, ué, como assim? Aí ele olhou e o pai disse assim, o quê? Tu achou que eu ia te colocar lá do meu lado, na direção?
É óbvio, diz ele, claro, diz ele, dá uma olhadinha para trás. Olhou e disse assim, ó quantos tem na tua frente. Te puxa, filho. Tu tem que saber. Entende? E aí ele ficou, realmente, passou lá 10 anos trabalhando em todos os setores da empresa para conhecer ela. Mas ele entendeu o processo inteiro. Exatamente. E o que nós queremos fazer hoje, é que nem o Ali falou aqui também, os jovens querem pular etapas. E isso não vai dar certo. Né? Tu não chega na faculdade e é médico, doutor? Não, tu não vai pular etapas. Por quê? A necessidade, em algum momento, né, do repouso que vai existir lá, que a gente entende que é só descansar, mas como o Mauro falou, é também entender nas etapas desse processo. É isso mesmo que eu quero? É isso que, né, eu compactuo com o meu trabalho? Não é isso que eu estou buscando para mim, eu vou para cá. Mas se eu pular uma etapa, como eu vou descobrir isso? E tem uma coisa interessante também. Por exemplo, tu está lá no teu trabalho, mas tu não está feliz no teu trabalho. Perfeito. E aí tem aquela pessoa que, por não estar feliz, ela começa a relaxar, de vez em quando ela falha, não faz o trabalho bem feito. Por exemplo, se tu quer um trabalho melhor, dá o teu melhor no trabalho que tu tem. Exato. Faz o teu melhor sempre. Se tu quiser um trabalho melhor, tu tem que fazer o melhor. Faz o teu melhor porque Deus está vendo. Exatamente. Tu está construindo um campo energético que, por merecimento, vai aparecer um trabalho melhor. Mas aí que seja mais rentável. Agora, se eu jogar a toalha aqui, se eu chutar o pau da barraca aqui, porque eu não gosto do trabalho, eu não vou construir um trabalho que seja bom para mim. Exatamente. Eu não estou construindo... Mas esquecendo o mundo astral, no nosso mundinho, o cidadão não é um bom funcionário porque ele não está interessado. Ele vai conseguir um emprego melhor? Vai pegar a informação lá na empresa? Não, isso é meia boca. Mas aí vem em contra o que o Mauro disse. Se tu for um bom... Vai mudar. Uma boa pessoa, tu atrai o que tu é. Tem esse entendimento dessas energias, de como a gente pode usar a lei da atração a nosso favor, é justamente isso que não está bem entendido ainda. Tá? Então, justamente é aquilo que tu falou. Se eu for o meu melhor onde eu trabalho, por mais que assim eu não consiga ser a excelência, mas eu for tentar ser o meu melhor, levar alegria. Ali naquela empresa que tu pode não estar gostando, daqui a pouco tu surge uma vaga melhor. E levar o teu bom ânimo. Quando tu sai de casa, levar um bom ânimo para o trabalho. Claro que lá não está legal, tem problema com os colegas, mas tu tem que pensar que tu precisa, todos nós trabalhamos para ser felizes. Quais são as etapas que eu preciso para ser feliz? Eu preciso também merecer a felicidade. Verdade, eu também preciso merecer. Eu preciso construir também a felicidade onde eu estou. Tem uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, que do Livro dos Espíritos. Pergunta de milhões. Haverá pessoas que, por sua posição, não tenham a possibilidade de fazer o bem? Olha que interessante. Se haverá pessoas... que pela posição que ocupa, não tem a possibilidade de fazer o bem. Vocês acham que tem? Não existe. Eu acho que não. Não existe. Só se o cidadão for muito egoísta mesmo. Porque mesmo que ele não ajude em nada, só no falar e no sentir, no receber as pessoas, no conversar, ele faz bem. Só no não atrapalhar ele já está ajudando. Mas aí vem uma coisa que a gente ouve muito, né? Quer conhecer uma pessoa, dá duas coisas para ela. Liberdade. Dinheiro e poder. Dinheiro e poder. E quando isso às vezes chega ao nosso encontro, diz, não, isso não vai acontecer comigo, fica tranquilo, não, deixa comigo. Aí eu ganho poder e tenho um pouco de dinheiro, não conheço mais o Ali. Na verdade é o seguinte... Distancio dele. Nem conheço. O cara que é pobre de uma hora para outra fica bem de vida, fica rico, ele esquece a posição anterior. Então é isso que a gente ainda Aquilo, na nossa meus amigos moralidade... não servem mais agora. Mas aí é que tá, Rosana. Então o que é? Eu não me preparei moralmente direito. Eu não cresci, não evoluí. Porque senão, se eu tiver evoluído, não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Não vai mudar nada, né? Mas na grande maioria das vezes, infelizmente... É que nós estamos num mundo de provas e expiações, né? Por isso, nós temos que entender que o povo que está aí ainda... sabe que agora eu me recordei de uma situação há muitos anos atrás, onde não tinha conhecimento nenhum, e tinha um funcionário de uma empresa que eu trabalhei, que ele dava risada o tempo todo, ele cumprimentava todo mundo, ele era muito feliz, e o que o pessoal dizia? Ele era doente, ele tinha problema, porque ele dava bom dia para todo mundo. Ele era um cara feliz, ele trabalhava sorrindo. Quem é que trabalha sorrindo?
Aí ele dizia, ó, cuidado com ele. É doente. E o pessoal afastava. Hoje eu entendo que o ideal é ele, entendeu? Sim, ele que estava certo. Ele que estava certo. Eu errado e todos os meus Mas colegas. se você olhar o passado, todos os sábios sim. foram recebidos na época como doidos, como loucos. Ah, exato. Então, E uma coisa, mais um exemplo que a gente precisa, no campo do trabalho, como é importante fazer a engrenagem girar. perfeito. Por exemplo, tem algumas pessoas que são aquele, o nome dele é o João Faz Tudo. E ele faz um pouco de tudo para não precisar pagar para o outro fazer. Sim, Mas como é importante tu fazer a tua parte e tu também pagar para o outro fazer a parte dele. Sim. Ele faz tudo meia boca, né? Isso. E na tá verdade, piada. por exemplo, o cara aprende eletricidade, ele é pedreiro, ele é pintor, ele é isso, ele é aquilo. Mas bem ele, não faz nenhum. Ele é mecânico. Porque ele quer fazer um pouco de tudo, porque daí ele economiza. Mas ele está guardando dinheiro ou ele está deixando de ganhar dinheiro? Sabe que eu vi, agora tu falou uma coisa interessante, eu vi um relato, um tempo atrás, né, que o pessoal precisava fazer umas impressões, né? Aí o irmão disse, não, olha, tem uma copiadora lá no centro. Não, eu vou aqui no bairro. Não, aqui no bairro não tem o fulano. E a gente tem que valorizar os nossos, o bairro, o meu amigo, o fulano, para quê? Para fazer isso que tu falou. A engrenagem rodar. Isso, a engrenagem. E a gente, né, olha, eu preciso de um bom eletricista, eu preciso de um bom mecânico. Porque senão, como tu falou, a roda... É um trabalho social. É um trabalho social, exato, é um trabalho social. Se lembrar dos amigos, obviamente. Exatamente. Porque senão, se eu quiser fazer tudo, vai ficar meia boca, né? Por exemplo, tu vai lavar o teu carro, mas se tu tá com um dinheirinho que tu pode pagar o fulano para lavar o carro, ele está precisando lavar um carro para ganhar um dinheirinho. Então é a lei da prosperidade. Isso. E a gente vai entendendo Vai que circular. exatamente, e o repouso, a questão que eu vejo também, quando a gente tem o nosso emprego, tem o nosso trabalho, a gente se dedica a ter o repouso, na grande maioria das vezes é só eu vou descansar. Não, é a família que a gente tem que colocar nesse repouso junto. Por quê? Porque eles também são co-criadores para que o trabalho dê certo, filhos, esposa, eles estão junto desse padrão. E esse exemplo que tu trouxe do Henry Ford, por exemplo, o Paulão, ele trabalhou muito e construiu um patrimônio. Aí o filho dele não precisa trabalhar, perfeito. porque sobrou dinheiro. Tem até a gente já usou isso, que diz assim, homens fortes fazem tempos fáceis. Tempos fáceis fazem homens fracos. E os homens fracos fazem tempos difíceis. O Henry Ford não queria um homem fraco como filho. Então ele botou ele lá, tu vai conhecer tudo, tu vai trabalhar, tu vai aprender, porque assim a autonomia do ser é muito importante. É a dignidade que a gente falava ali e que é muito importante. Então isso é a engrenagem funcionando, é a dignidade que é imprescindível para essa felicidade que a gente busca. Como tu falaste bem ali, Paulo, da família, que a gente trabalha para a família. Sim. Então eu fico pensando, mas por que Deus criou a família? Porque no estágio de evolução que nós estamos hoje, a gente não consegue amar todas as pessoas como deveria. Agora, se você reunir num pequeno grupo que vive das mesmas condições, com os mesmos bens, tem as mesmas dificuldades e consiga vivenciar isso, você vai aprender a amar aquela senhorinha que passa na frente da sua casa, que não é nada sua. Exatamente. E esse amor na família, a ideia é que as coisas boas vão crescendo. Pode atingir o bairro, que o bairro atinge a cidade, a cidade do estado e assim por diante. Quer dizer, um exemplo bom, olha aqui em Caxias do Sul, quantas pessoas que vieram da favela, humilde, e foram grandes homens. Sim, exatamente. Quantas pessoas eles levaram? Do interior que vieram. Junto com eles, seguiram essas pessoas. Sim, seguiram seus passos. Então, a família é isso. As crianças vão seguir os pais. Sim, nós somos... O exemplo arrasta. A palavra pode até convencer. Sim, mas o exemplo arrasta. arrasta. Então, é isso a ideia. Reunir, assim como é no trabalho. Na empresa, tu tem que ser amigo de todo mundo. Sim. Não tem como ser diferente. Alguém já disse que a nossa segunda família é o trabalho. É a empresa, né? exatamente. E é mais ou menos, porque como a gente fica mais tempo lá, e obviamente a gente está lá por uma questão financeira, né? Para poder ter o devido repouso, né?
merecido repouso. Mas como é que a gente batalha isso? Quando a gente começou a trabalhar, a gente ficava pensando, aquele é o diretor, aquele é esse cara louco de raiva com o cara. Porque ele tinha um carro bonitão. Tu não imaginava o problema que aquele homem tinha. Olha a responsabilidade. A responsabilidade dele. Quando você aprende e cresce, você vê que não é bem assim. Sim. Mas esse amadurecimento, Exato. é como o Alexandre falou, são as fases que nós temos que entender, e olha como é que funciona, porque a escada. Exatamente, Tem que subir a escada, não pode... degrau por degrau, e a gente vai entender isso, mas isso é uma evolução moral que, graças a Deus, a gente está tendo oportunidade de ter pessoas que nos ajudem, cada vez mais voluntários, né, que estejam ali colocando dicas, e isso é fantástico. E o programa Aprendizes é isso, né, trazendo aqui profissionais que falem assuntos, né? Por exemplo, a lei do trabalho. Falar é um assunto tanto quanto polêmico, né? Pode gerar polêmica. Ele parece simples e parece que não tem muita coisa ali, mas tem toda a vida e tem toda a programação de um espírito que encarna. Exatamente. E toda a evolução da sociedade é a partir do trabalho. Imagine eu reencarnar, voltar para cá aqui e uma das programações da minha vida é não trabalhar. Não vai acontecer. Eu não vou conseguir ter uma família, não vou conseguir ter uma evolução. Porque assim, a gente vê... A gente chega e já ganha na Mega Sena de virar. Aí a gente se perde. Aí se perde. Sobra né? dinheiro, sobra a ociosidade. O início do fim. Pode ser o início. Mas veja como o que envolve o trabalho dentro de tudo aquilo que a gente falou. Por exemplo, cada ser, cada espírito que encarna, ele traz a sua particularidade, traz a sua individualidade ali, da forma como ele viveu e como ele vai ter que se desenvolver. Mas certamente existe o trabalho no programa de todos, tem o trabalho. E o trabalho envolve, por exemplo, e principalmente, como a gente já viu, um relacionamento satisfatório. Aquela pessoa que não tem um relacionamento satisfatório com o próximo, ele vai estar mais infeliz. Ele tem campo para ser mais infeliz. Por exemplo, o trabalho torna ele útil à sociedade em que ele vive. E isso aí é a alegria de viver. Olha só que todo aquele que é útil. Tu falou só, eu sou necessário para a sociedade. A gente tem que ter esse entendimento que o meu trabalho, seja qual ele for, ele tem uma utilidade para a sociedade. Olha quanto é interessante isso. Nós temos que pensar, concluindo esse raciocínio, que nós estamos passando por um caminho e nós deixamos as pegadas para o caminho que nós passamos. Exatamente. E alguém vai nos seguir. A gente tem uma responsabilidade sobre as pessoas que te seguem. Exato. O que você está semeando? Assim, como dizem, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Ou seja, nós demoramos a aprender que nós somos energia. E nós recebemos energias e jogamos energia no ambiente, no universo o tempo todo. E aquilo que você joga no universo, um dia ele volta. O que você quer que volte? Coisas boas. Então, jogue coisas boas. Coisas boas. Eu queria deixar uma frase aqui que eu li, não lembro onde é que eu li, mas ela dizia assim, ó: florescer onde Deus nos plantou. Nossa, fantástico. Que é o que o Mauro falou ali, né? E eu acho que com essa frase a gente vai encerrar o programa, porque voou de novo o nosso tempo mais uma vez. E sendo assim, a gente encerra o nosso programa agradecendo primeiramente a Deus Pai Todo-Poderoso, ao bom Mestre Jesus e toda a espiritualidade amiga que esteve aqui junto conosco nessa noite de hoje. Os nossos web ouvintes, de coração agradecemos carinhosamente pela participação. A todos desejamos uma excelente e próspera semana. Fiquem todos com Deus. E muita luz. Rádio Chimarrão acabou de apresentar o programa Aprendizes.